o que é um modelo. Então, tudo que a gente trabalha de banco fica nos modelos do Laravel. Então, aqui dentro de app, a gente terá a pasta models, né? E se você tiver o Laravel 8 aí instalado, se não tiver o Laravel 8, ele vai estar dentro de app, todos os modelos aí jogados. Então aqui dentro de models, você vai ter talvez aí só um modelo, que é o usuário. E tem uma coisa de boas práticas aqui no Laravel, no nome dos arquivos, que é sempre dessa forma. O nome tem que ser singular, nunca em plural, ok? Então quando você cria um modelo user, então o Laravel automaticamente já entende que você terá uma tabela chamada users, ok? Se isso não for verdade, a gente vai poder declarar algumas coisas dentro do modelo para poder informar isso a ele. Então primeiro eu vou explicar o que já tem aqui nesse modelo para vocês entenderem. Primeiro o Laravel, ele usa o Illuminate Foundation Auth User, que é o Authenticable, para controlar as autenticações dos usuários pelo modelo user. Se você tivesse outro modelo de autenticação, você usaria o Authenticable para poder incluir esse negócio de autenticação dentro do modelo que controla isso. Então, todo login que é feito no sistema, ele passa pelo modelo de usuários, ok? Aqui são as traits. Essas traits podemos declarar como fosse um ajudante do modelo. Então, a gente usa ela para poder estender algumas funcionalidades do nosso modelo. Isso aqui é o padrão no Laravel 8, ele já vem com esses modelos pré-definidos, com essas traits pré-definidas, e também ele já vem com alguns atributos pré-definidos protegidos. Ele é protegido porque só pode ser usado dentro do modelo, ele não pode ser estendido para fora e nem chamado de fora, ok? O primeiro é o fillable, né? O fillable é todos os nossos campos do nosso banco, como eu já expliquei em algumas lives. O fillable tem que ter todos os campos que você tem no banco. Se você não tiver, você não vai poder usar ali o request all ou o request validated, que eu já mostrei também em algumas lives pelo meu canal, e vocês devem já conhecer também esse tipo. Também temos aqui a propriedade protegida chamada hidden, que é você informar os parâmetros que não vai ser visível publicamente. Por exemplo, se eu retorno um modelo user com todos os dados por uma API, que ela vai retornar JSON, ela não vai retornar esses dados, mas se você puxa com o próprio PHP no Blade, você consegue acessar, sim, essas variáveis de forma aberta. Próximo é o casts, né, que ele é usado para especificar o tipo de dado que você vai usar ali. Ele declara de forma nativa. Por exemplo, aqui o email verify, ele é um datetime, então ele já coloca aqui para você especificando que ele é uma data e hora, ok? O próximo é o nosso protected appends. O protected appends, ele faz um append no nosso modelo para habilitar algumas coisas que não temos no banco, mas temos em código. Isso ajuda bastante na hora de você usar algumas funções que iremos ver mais para frente. Então, voltando no nosso exemplo, caso você não tenha uma tabela de usuário com o nome que o Laravel precisa, que é o users, você pode sim especificar de forma independente para o modelo qual é a tabela que você quer que ele faça essas requisições. Então, você vai digitar aqui, se você usa um editor que nem o meu, ou uma IDE no caso, você pode colocar o cifrão e digitar aqui table, tá? Ele já vai puxar pra gente o protected table. Quando eu falo protected table, eu especifico aqui para ele qual seria o meu banco, a minha tabela do meu banco que pertenceria a esse modelo, certo? Isso aqui é um exemplo que eu coloquei aqui. Caso o modelo seja user, mas a tabela chama usuários, e se faz a referência para a tabela dessa forma. Mas caso a tabela seja users, você não precisa chamar esse protected table, ok? Um outro exemplo aqui, vou deixar até o código aqui, ficar melhor. Um outro exemplo aqui que eu vou explicar para vocês
caso você tenha conexões com multibancos, né, que é o famoso multi-tenant, que você precisa ter modelos de cada conexão, e isso o Laravel faz de uma forma nativa, e é bem interessante aqui para você entender. Então vamos supor que meu sistema trabalha com duas conexões de banco, e um desses bancos eu tenho minha tabela de users. Aí eu tenho que chamar a conexão desse banco para eu poder acessar essa tabela. No Laravel, aqui no nosso modelo, a gente vai informar o nosso connection, que aí ele vai perguntar aqui qual que é o nome da nossa conexão que está declarada dentro da pastinha config/database.php. Então, dentro do config tem um /database.php que você configura as conexões. As conexões, você coloca um nome e informa esse nome dela aqui para o modelo. Por exemplo, eu posso ter um PGSQL, que é um PostgreSQL, e ter outras tabelas em MySQL. Eu só informo as conexões. Então aqui eu vou deixar MySQL, porque é o padrão que eu uso aqui. Caso seja o próprio banco que está configurado no seu Env, você não precisa especificar a conexão, que ele já entende automaticamente, que é o default, né, no caso. E isso é muito interessante aqui também. Não sei se vocês já viram, mas toda a tabela do Laravel, ele tem o created at e o updated at. Esses dois, ele é criado através de uma função do schema, que a gente passa para uma variável chamada table, que é o seguinte, que é o timestamps. O timestamps, lá nas nossas migrations, ele cria esses dois campos no nosso modelo, no nosso banco, mas a gente não é obrigado a informar o created nem o updated, porque o Laravel já entende isso de forma nativa, e até ele já obriga o modelo a entender que você está informando o updated e o created. Mas caso você não quer informar esses dois campos, o Laravel colocou nos seus modelos também o timestamps. Aqui você informa se ele vai ser true ou false. Por padrão ele já é true. Então se você não for usar, você declara false, e dessa forma você não precisa informar essa coluna no banco e ele funciona corretamente. Caso você esqueça de declarar o timestamps false e esqueça de informar essas duas colunas aqui, você vai ter um erro na hora de cadastrar usando o modelo lá na hora de registrar. Aí você vai ter que ou informar as duas colunas, ou vir aqui informar o timestamps false, porque por padrão ele já é true. Então lembre-se disso. O padrão de timestamps já é true, tá? Eu vou deixar aqui true mesmo para ficar mais didático, e assim fica melhor para vocês entenderem, ok? Também dentro dos nossos modelos a gente tem algumas funções, né? Essas funções são chamadas de mutations e accessors. Os accessors e os mutations para nos ajudar a fazer manipulação de dados dentro do nosso modelo antes de entrar no controlador ou na visualização, ou fazer o trabalho inverso antes de chegar no banco. A mutação ela é feita na hora que você envia um dado de volta para o modelo e ela precisa enviar para o banco. O accessor é quando você precisa listar esses dados. Então é bom vocês lembrarem disso claramente, que são duas coisas diferentes para momentos diferentes durante a aplicação dos seus códigos. Aqui, para me declarar uma mutação, eu preciso fazer uma public function, e nela eu preciso informar que ela vai ser um set, e depois aqui eu informo qual que vai ser a coluna que ele vai, o atributo que ele vai fazer alguma coisa. No caso aqui eu vou fazer de password, e vou falar que ele é o atributo, e também informo que ele recebe um value, ok? Esse nome de password aqui, ele pode ser o nome, ele é o nome que você envia para o controller. Então o set password attribute, que é o atributo que você envia para o controller, ele passa para o valor que está vindo dele.
E aqui dentro eu falo qual que é a minha coluna que vai receber esse valor, que também chama password. E aí eu chamo these attributes, que eu vou ter todos os atributos dentro do meu modelo. Por exemplo, o password, o name, o e-mail, certo? Eu tenho acesso a ele pelo attributes. E aqui eu atribuo o valor dele dessa forma. E aqui eu vou fazer a criptografia da senha aqui, como eu faço em várias lives. Eu faço pelo modelo. Porque daí fica já setado aqui, eu não preciso ficar mandando senha criptografada para ele e ele cadastrando no banco. Eu mando o dado normal, ele criptografa e depois envia para o banco. Ok? Vamos supor que eu tenho aqui duas colunas chamado first name e last name. O first name e o last name, tá? Eu tenho aqui o primeiro e o último nome, que é o comum, né? O nosso, os sobrenomes e o primeiro nome da gente querer. Aí você quer esses dois nomes juntos. Como que você faria aqui no Laravel? Você usaria um accessors para fazer esse serviço. Você iria declarar uma função pública no seu código, chamando o get e falando para ele que vai criar um full name. Dessa forma. Eu coloco a primeira letra maiúscula e a segunda porque eu quero que aqui seja um underline. Então eu coloco maiúscula aqui para informar que pode ter o espaçamento que eu desejo. Ok? E aqui eu falo que é um atributo. Como ele é um get, eu não preciso informar nenhum parâmetro. Eu simplesmente faço o retorno aqui dos meus atributos, que são these attributes first name concatenado com espaço e concateno com these attributes last name. E dessa forma eu habilito ao meu modelo o full name que eu acesso lá na minha visualização. Caso você vá usar a API, você precisa vir aqui no Appendiz e informar o campo que você criou ali com accessors, dessa forma. E aí, quando você solicita a API em JSON, ele já envia também o full name já declarado para você dentro do seu modelo, ok? Essa aqui é a primeira parte que você precisa entender do Eloquent, que é o modelo. Se você não entende o modelo, você não consegue trabalhar com ele da forma correta, porque ele tem bastante coisas e essas coisas vêm do nosso modelo. Então, a primeira parte que eu tenho que explicar aqui para vocês é o nosso modelo, da forma que eu fiz aqui. Então, você entendendo o que o modelo faz, qual é o trabalho dele, você agora vai passar a entender mais sobre o Eloquent, ok?